Aí eu vou pegar na queda e nós vamos chegar nesse instante lá em Gênesis 6. Ó. Na queda, gente, eu estou no Gênesis 3, ok? Tá certo? E agora Deus está dando sentenças, né? Sentenças. E aí no 14, a sentença é Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aí vem o 15, que é fortíssimo e que vai corroborar o que aconteceu com a ação dos guardiões, que é essa galera aí que já começou a se apresentar. Aqui, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ó, serpente e mulher são inimigas. Ok. Entre a sua descendência e os descendentes dela. Olha os Néfilins. Olha só a treta que vai dar. Aqui, tá aqui. Ó. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí disse ainda para a mulher. Ó. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Então, aqui vem duas sentenças rápidas e uma terceira em continuidade para a mulher. Né? Então, você vê que no caso dela agora, foi dado a questão da inimizade, 2, houve agora o processo da multiplicação de 2, sofrimento, ok? E a terceira é esse fator de submissão, ok? A figura de Adão, já que ela foi insubmissa na situação, já que quem recebe a orientação, né, é Adão. Adão passa para a mulher não relata a Adão, ela é insubmissa, né? E acaba trabalhando para que, de alguma maneira, Adão, sem noção, a acompanhe no erro, que foi o que ocorreu. Né? Então, a mulher foi seduzida e Adão, né, sofreu uma manipulação. É o que está aqui no texto. Fica muito claro isso no texto. Aí nós vamos para o Gênesis 6 agora, que vai entrar os nossos gigantes aí, e vai entrar os guardiões na história. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, foi isso que você leu. Olha só de onde Moisés tirou. Porque muitas das vezes as pessoas ficam pensando o seguinte: de onde é que Moisés tirou tudo isso? De onde é que saiu tudo isso na cabeça dele? Vocês vão ver que muitas das coisas estão já relatadas no livro de Enoque. Enoque responde um monte do halo bíblico. Né? Então, olha só. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Ok? Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Esse espírito, na minha tradução, está em letra maiúscula, ok? Algumas pessoas ficam na dúvida da trindade, da triunidade e da unicidade de Deus. Olha só, então Deus aqui está colocando, além da gente ter visto que lá em Gênesis 1 tem o Espírito de Deus que pairava sobre, né, o abismo, não é isso? Sobre o abismo. Agora nós temos o Espírito aqui maiúsculo, de novo, se apresentando em Deus e dizendo: ó, não vou contender com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, olha coisa interessante. A partir daí, houve um marco temporal. Marco temporal, gente. Isso é muito sério. Porque anterior a isso, né, as pessoas tinham uma vida longa. A partir daí, é colocado um limite, 120 anos. Toda a ciência atual, ela quer quebrar esse limite. Ela quer nos lançar
numa longevidade, num rejuvenescimento, num anti-envelhecimento. E nós vamos chegar a muito disso, inclusive, né, a partir do que são pesquisas que hoje são feitas pela França, pela Inglaterra, Estados Unidos, Japão, China e a própria Suíça, que tem laboratórios voltados para esse fim, ok? Mas vamos lá. Então disse o Senhor, por causa dessa perversidade de 120. Naqueles dias havia néflins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Então, você vê que aqui, quando, né, Moisés vai fazer o relato dele, né, no relato dele ele é sucinto e ele coloca, né, na conta dos homens, já que a aliança direta com Deus era com quem? Com o homem. Quem estava quebrando essa aliança historicamente o tempo inteiro era o homem, ok? E agora ele está falando nessa tradução, né, de que havia dois grupos, os Néflins e aqueles que foram os famosos, os heróis, ok? Também tem tradução que ainda acrescenta um terceiro grupo, os outros, ok? Então, dependendo do tradutor, nós vamos ter dois ou três grupos oriundos dessa relação desses guardiões, que agora, daqui a pouquinho, ele vai falar em guardiões, ok? Em relação às mulheres e o que ele vai fazer, ou o que eles vão fazer em relação a essas mulheres, já que eles buscam uma nova raça. Isso é muito importante aí, porque é o momento que estamos vivendo agora, uma nova raça sendo formada, ok? Então, você vai ter uma nova raça sendo formada a partir dessa alteração do DNA humano, corrupção do DNA humano. A gente vai ver algo semelhante em Apocalipse 6 também, mas vou deixar mais para frente. Ok? Vamos lá, Rodrigo, então? Você quer comentar Vamos lá. algo? Não, eu só Ok? concordo plenamente com o que você está expondo aí, fazendo né, essa exposição. E aí a gente percebe que nós percebemos aqui que realmente aí já começa sobre essa questão da nomenclatura, né, como já tinha falado o pessoal aí já são os sentinelas, né, que são esses anjos que tiveram ordem para proteger, para guardar, né, para ser ali os famosos anjos da guarda, digamos assim, né, dessas pessoas e acabaram andando pelos seus próprios entendimentos, que é enfático aqui quando diz que eles mesmos disseram para si próprios, concordaram entre eles, né, esses guardiões, esses sentinelas, esses anjos. E a partir daí, quando eles se corromperam, é que Deus já traz essa sentença e aí começa toda essa confusão que hoje já está refletindo na nossa existência, né? Então, eu vou dar prosseguimento aqui, então. Já vamos falar agora sobre um líder. Havia um cabeça ali, né? E a gente pode até ver mais ou menos aí, lembrar de alguém que se parece com ele. Fala-se então sobre o sentinela, foi enfático aqui, né? O Dr. Alex falando sobre isso. Realmente a palavra ela é viva, essa palavra ela queima em nossos corações, né? Por esclarecimento, por liberdade. Então, diz assim o texto: então o seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento. Olha só, o líder deles disse: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento. Ou seja, né, na nossa linguagem, isso vai dar ruim. Vai ter um problema. Vocês
Estão dispostos a avançar? Olha o Nico aí, né? E que só eu sofrerei por tão grave crime. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. E que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por um mútuo juramento, que nós não mudaremos nossas intenções, mas executamos esse empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram, né? Se uniram aí nesse propósito maquiavélico do mal aí, por um mútuo juramento. Todo o seu número eram 200, olha a conta, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon, de Ardes, ou nos dias de Irade. Ok? Aqui tem uma referência falando sobre a questão do Monte Hermon ali, e há todo um contexto histórico, né? Geográfico, e isso também dá aí uma ramificação para um assunto muito, muito bom com relação a tudo isso. Mas vamos seguindo aqui, então. Estes são os nomes dos seus chefes. Samiasa, que era o seu líder. Aí tem uns nomes muito esquisitos aqui, viu, gente? Tem uns nomes muito esquisitos aqui. Uracabanael, Acbiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquiel, Zaracmial, Asael, Armers, Batraal, Anani, Zabev, Samaziel, Ertael, Turiel, Araziel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com ele. Dá uma paradinha aí, Rodrigo. Aí já está caracterizado, né, a estrutura dos principados, Exatamente. das potestades e das hostes, tá certo, né? Então você vai ver que vai haver uma correlação territorial, tá, em relação a cada um deles, ok? E que eles são gestores de territórios, inclusive. E agora, né, é colocado um posicionamento, né, de uma ruptura, dentro agora de um momento posterior ao problema do Éden. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né, que nós temos um problema no Éden e nós temos um outro problema no pós-Éden, que é justamente essa corrupção do DNA humano, né? Algo semelhante está em curso, né? Então, isso é determinante para que do céu se manifeste a ira de Deus. Olha o que vai estar aqui, né, no versículo 7, Gênesis 6, não, 5, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Muitas vezes eu ouço as pessoas me perguntando, né? Deus se arrepende? Pra você ter uma ideia, em Jeremias chega a ponto de dizer o seguinte: ó, eu me arrependo de me arrepender. Eu quero passar o cerol. Eu quero passar o cerol. Aqui.
A Noé, porém, Senhor, mostrou benevolência, né? Noé diretamente na descendência, né? Agora de Enoque, né? Isso. Descendente de Enoque, né? Então vamos lá, Rodrigo. Então, dentre esse momento que Deus se arrepende aqui, aonde o texto traz essa mensagem clara que contrasta aqui com essa declaração de Enoque, nós vemos que a partir desse verso aqui, do verso 10 desse livro de Enoque, aí nós já vemos essa listagem dos sentinelas ou guardiões, né? Que a partir desse momento que eles fazem esse juramento entre eles em continuarem com essa maquinação, em se rebelarem, eles se tornam anjos caídos e executam aquilo que já estava estabelecido por eles mesmos. E aí, então, eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, e ensinando sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Olha só. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Tá certo? Ok. Não, Então, mas aí volta devagar para dizer o que eles ensinaram para as mulheres aí. Então, a partir daí eles começam a trazer ensinamentos para essas mulheres, né? Passar o conhecimento para elas. Sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Então você vê que aí começa, né, todo o conhecimento que era do céu em relação às questões que haviam na terra, passaram por eles a ser compartilhado junto às suas mulheres, ok? Junto às suas mulheres. Então, né, nós temos traduções que chegam a falar sobre o conceito de feitiçaria, não sei se essa tua vai falar assim de maneira bem clara, magia e toda a ciência, todo o processo de ciência que é ensinado às mulheres. Nós temos que lembrar, né, que havia uma inimizade colocada entre a mulher e a figura da serpente e as suas descendências. Então surge uma descendência mais qualificada para o enfrentamento das situações, ok? Que é a origem justamente do conceito do ocultismo na base, né, agora da ação da bruxaria, da feitiçaria e da magia. E mais à frente, se eu não me falha a memória, o livro vai relatar, né, de que alguns dos guardiões especificamente vão estar dando as orientações sobre cada coisa dessa. E aí Sim. a gente vê que o processo do farmaco, ok? A farmacopeia, né? Ela vai sendo liberada a informação através deles. E é muito comum, né, Rodrigo, em todas as culturas, historicamente, nós temos as mulheres envolvidas com os conceitos de poção mágica, ok? As poções mágicas. Isso vem justamente daí. Agora, você imagina se essa informação